Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. E aí, Vessá? Prioridade é o brasileiro agora. Falar isso, Liga. Falar isso quando você está disputando também a Sul-Americana e não a Libertadores é mais fácil, né? Aí fica depois de ter perdido para o seu concorrente, mais fácil ainda, perdendo para o seu concorrente principal, porque você sabe que você já está numa situação na Sul-Americana difícil. O Corinthians chegou em Cali, treina hoje à tarde lá e joga amanhã com o América, que também abriu lá no Uruguai, vitória fora de casa. O Corinthians, se perder, fica numa situação bem complicada, mas amanhã a gente fala mais sobre essa partida. Não viajaram, além dos jogadores que já estavam lesionados, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri e o Garro, também não viajaram Memphis Depay e Coronado. O Coronado levou parecia um trem lá, não lembro qual era o jogador do Vasco, aquela que você está olhando para cima, você não está esperando, o cara vem com tudo nas suas costas e acerta ele o ombro dele. E aí ficou no Brasil e o Memphis tomou uma entrada no tornozelo e isso deixou ele numa bronca. Durante o final de semana ele fez duas postagens. A primeira, ele fez a postagem com a foto dele em cima da bola e aí marcando a CBF, desejando bom dia ali, uma clara reclamação depois da medida que a CBF impôs para dar amarelo para quem subir na bola. E depois ele fez um texto também cobrando firme, sobretudo o lance do VAR. Sequer olhou a entrada que ele tomou no tornozelo, aí ele postou a foto, um vídeo, o tornozelo dele estava uma bola, era meio óbvio que ele não ia viajar e vai tentar se recuperar para o final de semana. Acabou de postar uma foto também, de novo, já em tratamento, mas segue um pouco inchado o tornozelo, não sei não se ele vai ter condição de jogar o derby, mas é um Corinthians que jogou bem, fez 3-0, poderia ter sido 5-6-0, sinceramente. O Vasco optou por colocar 8 reservas, porque foi a Cusco com altitude, cansou os jogadores. Tem o tal do Porto Cabedelo amanhã na terça-feira e meio que, não sei se priorizar ou evitar lesão, foi a Itaquera com 8 reservas. É estranho, mas eu vou falar sinceramente e eu não sei se isso é a realidade, é só a minha impressão, tá? Isso não é uma informação do porquê o Vasco deve ter feito isso. A minha impressão é que o Vasco rifou Itaquera. O Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo desde 2007. Gente, isso não é brincadeira, são 18 anos. 18 anos. 2007, aquele gol do Kardec que colocou o Corinthians praticamente na segunda divisão. A 18, no Pacaembu. Não tinha nem sonho. Então, para se ter uma noção do que é, eu imagino que o presidente, o diretor do futebol, o Carille falou, cara, nós temos o Sport depois em casa. Ganhamos do Santos em casa, tenho 2 Sul-Americana. Em São Paulo acontece isso, a gente está perdendo todas, é a terceira vez que toma 3 seguidos. Então eu acho que eles rifaram Itaquera, sabiam que era muito difícil arrumar alguma coisa lá dentro e aí pensaram em ter terça-feira e no final de semana o time titular para fazer os 3 pontos contra o Sport, que é um adversário dentro da sua casa mais acessível. É uma impressão que eu tive. O Corinthians não tem nada a ver com isso, faz um ótimo jogo. O Memphis, um dos melhores jogos que ele fez, meteu gol, deu assistência, depois fez mais gol que foi anulado, deu outra assistência que foi anulado. Aliás, o SofaScore hoje traz uns dados incríveis dele, assim, desde que ele estreou. Ele é líder ou vice-líder quase em tudo e mostra que o Corinthians com ele sai de 19º colocado, e aí o SofaScore fez o seguinte, pegou todos os jogos dele, o período dele do Brasileiro 24 e já juntou os 2 jogos de 25, e aí o SofaScore puxa, a gente pode mostrar amanhã, o Corinthians sai de 19º para líder, um campeonato Memphis Brasileirão fictício, desde que ele chegou, o Corinthians é líder do campeonato com ele, do Brasileirão, ninguém mais fez ponto do que o Corinthians com Memphis Depay. Então, foi uma grande partida, vitória importante. O Corinthians, então, vai ao derby no final de semana com 4-6, empatando na Bahia levando o time em reserva, com os titulares ganhando e, sobretudo, sem jogadores, né? 4 titulares, agora perde mais 2. Então, não é uma situação das mais simples, não era um Corinthians completamente certinho, 100%. E foi uma ótima partida, independentemente do que o Vasco fez, sinceramente. Eu acho que teria perdido do mesmo jeito, claro, com mais dificuldade, o Vasco teria vendido mais caro,
mas eu acho que os 3 pontos o Corinthians teria conquistado, porque ele fez um bom jogo, um jogo organizado, jogou com seus 3 volantes, Coronado, 2 na frente. A dupla Dias, quando não quer inventar, quando deixa tudo bonitinho, o adversário sofre mais diante do Corinthians, que de novo teve acima de quase 44 mil pessoas, 43 mil e poucas pessoas, 31º jogo seguido acima de 40 mil. Mas eu lembrei do Arnaldo, só para finalizar, cara, a falta das baterias, impressionante a descaracterização do estádio, sobretudo na leste ali, as bandeiras, as faixas, e a organizada não se encontrou, não tentava puxar, demorava para chegar o grito na leste, que não chegava na sul. Eu acho que as organizadas vão ter que ter alguma reunião, alguma coisa para ver o que resolve, porque isso até o final do ano realmente teve um impacto muito grande. Eu lembrei muito do Arnaldo falando isso do Morumbi. Me impressionou, assim, me impressionou mesmo a dificuldade que você tem de mobilização sem as baterias. Bom, agora, como disse o Vessa, né, priorizar o brasileiro, esse discurso cai como uma luva, vamos dizer. Eu acho que os Dias, eles lidam bem com as palavras, né? E acho que a circunstância agora, na prática, com a derrota contra o Huracan e a viagem para Cali, elas conspiram para a priorização do brasileiro. Lembrando que tem sorteio da Copa do Brasil na quarta-feira, então tem a terceira frente para o Corinthians aí, como para quase todos os times. Na quarta-feira vai saber o adversário na Copa do Brasil. Esse discurso já foi utilizado na temporada passada. E, na verdade, o Corinthians prioriza mesmo o brasileiro quando é eliminado das 2 Copas, né? Não tivesse priorizado os torneios mata-mata, o Coronado não tinha sido substituído pelo Garro, naquela decisão na Sul-Americana lá. Quando está eliminado, o Corinthians vai com tudo no brasileiro. É importante dizer também, e acho que isso é para o bem do torcedor do Corinthians, porque não pode ter só esse viés positivo das coisas, que o Corinthians não está disputando a Libertadores hoje porque não foi capaz e está sendo quase eliminado da Sul-Americana porque não foi capaz. E o discurso que o Corinthians não foi eliminado pelo Barcelona da Libertadores para priorizar o Paulista é uma cascata que a gente não engole, né? O Corinthians foi com Memphis, Depay e companhia para Guayaquil e foi trucidado porque a comissão técnica adotou um sistema inédito que deu tudo errado. Então, porque eu sei que o torcedor do Corinthians, você fez a pergunta, professor, você prefere ir para Libertadores ou ser campeão paulista? Óbvio a resposta, ser campeão paulista. Mas podia ser as 2 coisas, se o Corinthians fosse capaz. E o Corinthians tinha elenco para tal. Para ser campeão paulista com a melhor campanha, estar na Libertadores. Não, nem na Sul-Americana. A comissão técnica também não foi capaz. Mas isso vai colando. Hoje, diante dessa circunstância, pode ser até benéfico na prática para o Corinthians. Nós estamos dizendo que esse Brasileirão ele tem um contorno diferente. Ele tem Palmeiras e Flamengo, mas Palmeiras e Flamengo estarão no Mundial. O Corinthians tem time para disputar a ponta do Campeonato Brasileiro, se conseguir se dedicar para tal, né? Esses 4 pontos são excelentes. Empatar com o Bahia fora, o Bahia tem um bom time. E vencer o Vasco, que era a obrigação. Ainda mais nas circunstâncias, né? Todo desfalcado lá. Coisa foi com reserva. Exatamente. Acho que foi talvez o grande resultado da primeira rodada, sim, né? E aí, as circunstâncias colaboraram. O Everton Ribeiro foi expulso, não interessa. Achou o gol no final e trouxe o ponto. Não é culpa do Corinthians que o cara foi assim expulso. Como não é culpa do Corinthians o Carille e o Pedrinho, ou sei lá quem, terem decidido essa estratégia. Não, aí eu quero falar sobre isso. Eu vou passar para o Massa. Eu só acho o seguinte... Se foi uma atitude da direção, de novo para não deixar o técnico completamente exposto, porque o Carille ainda não conseguiu se firmar na carreira como técnico fora do Corinthians, e toda vez que entra nessa discussão, no Santos foi assim, se for uma coisa dele, ele está fora no dia seguinte. Porque pega mal. De novo, uma coisa contra o Corinthians, não sei o quê. Nem que seja uma decisão pragmática, eu não vou me esforçar lá porque eles são difíceis de bater. Mas se for uma coisa institucional, tem que falar. Ok, né? Tem que falar. E fala. Porque senão... Sobra para ele. O torcedor do Vasco talvez não saiba. Se fosse o torcedor do Santos, já teria tirado o Carille. Santos e Corinthians. Nessa circunstância, o Carille chega e tira o time inteiro. É um pouco difícil de... Então, a direção que assuma
a estratégia, se assim for decidido por eles lá atrás. Vamos falar do Corinthians agora, trazer o Plácido Berce ao vivo com a gente aqui no Taon. O Corinthians que conseguiu uma vitória muito importante para dar aquela moral, né, Plácido Berce? 3-0. Agora é focar na Sul-Americana, que a estreia não foi tão boa, mas já adianta um spoiler aqui que vai ter desfalque para esse jogo, né, meu amigo? Bem-vindo ao Taon. E aí, Jojo, um beijo pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Futebol brasileiro tem aquele calendário dinâmico, né? O Corinthians jogou no sábado à noite, ganhou muito bem por 3-0 contra o Vasco, né? Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Só que o pessoal nem bem descansou e ontem à tarde o time já viajou pra Colômbia. Amanhã tem jogo contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana, como você disse. Na estreia perdeu por 2-1 pro Huracan, então precisa responder na competição continental, mas no Brasileirão, o Corinthians está muito bem, obrigado. Empatou o primeiro jogo, ganhou o segundo, só que para essa viagem para Cali, o Ramon Dias não pôde contar com 6 jogadores importantes. Presta atenção na lista: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Anrileri, Garro, Igor Coronado e Memphis Depay. O Garro volta amanhã de Madrid, estava fazendo um tratamento para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, volta amanhã depois de ter feito esse tratamento, e os outros 5 jogadores fizeram fisioterapia hoje de manhã aqui no CT Joaquim Grava. Desses 5, 2 jogaram no último sábado. O Igor Coronado saiu com dores no ombro esquerdo e o Memphis Depay com o tornozelo direito inchado. Ele tomou uma pancada no primeiro tempo, continuou jogando, só que o Memphis Depay, apesar de ter jogado muito no sábado, fez gol, deu assistência, participou de outros 2 gols que foram anulados, participou do gol que foi contra, né, o terceiro gol corintiano, mas saiu reclamando de uma decisão da CBF. No sábado, a CBF emitiu um ofício dizendo que todo jogador agora que subir em cima da bola vai ser penalizado com um cartão amarelo e vai ser marcado um tiro livre indireto contra o time que proporcionou essa jogada, né, em alusão ao lance da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, quando o Memphis Depay subiu na bola. E aí o Memphis reclamou, disse que a CBF deveria estar preocupada em melhorar o esporte, pensando também no lado comercial, pensando no bem dos jogadores, dos clubes e dos fãs, e ainda completou dizendo que a alegria e a paixão na maneira dos jogadores se expressarem em campo não deveria ser limitada. Ou seja, o Memphis está com dor no tornozelo e dor de cabeça, porque não gostou desse ofício emitido pela CBF, Jojo. Não só ele, né? Gerou muita reclamação, muita insatisfação dos jogadores. Plácido, meu amigo, muito obrigada pela participação aqui no Taon, trazendo mais informações dessa vitória. O Corinthians aí tem esses desfalques já na partida da Sul-Americana. Não vai ter o Coronado e nem o Memphis Depay, porque os dois saíram, não digo machucados, mas precisam ser poupados, né? O Memphis com um problema no tornozelo e o Coronado, ele teve um choque, então ele tá sentindo o ombro. Então são jogadores aí importantes que não vão participar dessa segunda rodada da Sul-Americana.